Então, para quem ainda não conhece, vou passar brevemente quem é a BM, tá? A BM já tem um longo período de estrada, a gente já está há 8 anos no mercado, a gente iniciou no mercado financeiro com a BM Cred, né, com o destaque que a gente teve, né, destaque na produção, destaque na transparência, né, e na excelente produção que a gente teve, né, a gente se tornou ali referência, a gente se tornou um braço do Banco C6, né? Hoje a BM também trabalha com financiamentos do Banco C6. Em 2022, né, a gente iniciou, né, o mercado de energia, né, sendo convidados por algumas usinas a estar representando, né, tá expandindo ali essa parte de parceiros. Então, hoje a BM, ela é um braço da usina. Então, ela conecta o seu cliente diretamente na usina. Tá? Então, o cliente não vai ser conectado com a BM. A BM vai fazer o suporte para o parceiro, vai fazer o suporte para o cliente, mas ele vai ser conectado diretamente na usina. Isso faz com que você tenha qualidade no que você está vendendo. Por quê? Você entrega injeção para o seu cliente. Você não vende para o seu cliente e daqui 3 meses ele vai ficar aqui ó, no seu ouvido falando que não está sendo injetado. Por quê? Porque a gente conecta dentro da usina e a usina, na hora que a gente coloca seu cliente, se não tem energia, ela não digita o contrato. Tá? Então, é muito importante essa visão do que a BM representa dentro da usina. Tá? Então, hoje a BM conecta o seu cliente diretamente dentro da usina. Tá? E é importante a gente frisar essa escadinha nossa desde 2017, principalmente para aquele parceiro que tem dúvida o porquê que a BM antecipa a comissão, da onde vem esse dinheiro, né? Por que as outras empresas não conseguem fazer isso? Hoje a BM já tem caixa, a gente tem outras empresas, a gente não, né? Mas a Fernanda com o Miranda, eles têm o grupo BM, onde já tem um caixa bem significativo, tá? E com o andamento da energia já andando com as próprias pernas, a gente consegue antecipar essa comissão para o nosso parceiro. Então, você, parceiro da BM Energia, recebe na sexta-feira e a BM recebe daqui 2, 3, 4 meses, né? Então, hoje a gente antecipa a sua comissão. O que a gente faz? A gente segue altos padrões, até venho trazer para vocês, porque a gente segue padrões de usina e, consequentemente, de parceiros. Então, a gente acompanha o trabalho de vocês, tá? Por mais que muitas vezes talvez vocês não notem, mas a gente verifica a quantidade de contratos que vocês sobem, quem são os clientes, né? Porque muitas vezes a gente já detectou, né? A gente teve uma situação um pouco complicada, onde uma parceira, né, surgiu com uma foto qualquer, com uma selfie de uma selfie, trouxe 20 faturas de uma vez só, em menos de 24 horas, né? E tudo isso, a BM, ela vem ali identificando, né, questões de fraude. Para quê? Para que você, parceiro, entregue sempre o melhor para o seu cliente. E a empresa também quer trazer para a usina também sempre os melhores clientes. Tá? Então, quando a gente identifica as atividades suspeitas, a gente verifica, a gente vai atrás. Então, você, parceiro, também não tenha medo de trazer novos parceiros abaixo de você, tá? Ah, Fernanda, não conheço ele direito, não sei de onde é que ele vem. Pode trazer ele como parceiro. A gente da BM, tanto a equipe comercial quanto a equipe operacional, o Elbert que está aqui, tá aí para comprovar, a gente dá o nosso sangue para a gente entregar tanto para o cliente a melhor usina, quanto para a usina o melhor cliente, tá? Então, a gente segue altos padrões de ética e transparência, fortalecendo a confiança dos nossos clientes e reafirmando o nosso compromisso com a transformação energética sustentável. Conectamos consumidores a usinas de geração distribuída e ao mercado livre. Então, a gente trabalha tanto com a alta tensão quanto com a baixa tensão. E também atendemos órgãos públicos, tá? Hoje a BM, ela tem uma comissão única. Então, quando a gente vem preparando, né, buscando novas usinas, que foi o que eu falei que essa semana ocorreu, até alguns parceiros até desmarquei alguns treinamentos, a gente vem buscando usinas de qualidade e que tragam um excelente comissionamento para a gente estar repassando para vocês. Então, hoje a BM, ela tem uma tabela única de comissão, que é 40%. Isso na geração distribuída, tá, pessoal? A alta tensão é outro produto, outra comissão. E o comissionamento a gente faz à vista. Então, a gente não trabalha com recorrência, né, para poder adiantar todo esse valor, né, no à vista, e a gente faz o comissionamento
toda sexta-feira. Então, Fernanda, como que eu faço para comissionar na sexta-feira? Durante o treinamento eu vou explicar melhor, mas ele precisa estar finalizado. Assinado não é finalizado. Finalizado é quando dentro da usina já está tudo ok. Né? Não precisa anexar mais nenhum documento, já passou pela análise selfie, já passou pela análise documental, já foi ligado para o seu cliente, finalizou, passou pela auditoria, o seu cliente vai estar apto para você receber comissão na sexta-feira, tá? Então, até quinta-feira, todos os contratos que foram finalizados naquela semana, vocês vão estar recebendo na sexta-feira, tá? E sexta-feira, ali em relação à hora de pagamento, né? Normalmente ali no começo da tarde, mas se houver alguma situação, é durante o dia, tá? Não, a gente não tem um horário fixo para pagamento de comissão. Tá? Além dessa comissão, né, onde a gente tem um padrão para todas as usinas, a gente tem treinamento individual em equipe, tá? Peço até desculpas aos parceiros que essa semana eu tive essa falha, né, por questões maiores, né, por situações onde eu precisei realmente tá me dedicando um pouquinho mais às usinas, né, mas a gente tem treinamento individual. Então, eu sempre encaminho lá no grupo, pessoal, o link de um calendário onde você, parceiro, marca o seu horário para fazer um treinamento comigo. Fernanda, eu participei do seu treinamento à noite, eu participei do treinamento durante o dia, mas eu quero aprender para a minha região. Qual que é a melhor usina para mim atender aqui? Qual que é a usina? Eu tenho 2 usinas que vão atender. Qual que é a melhor para mim? Qual que é o melhor comissionamento? Né? Qual que é o melhor desconto para o cliente? Né? Então, tudo isso a gente pode tratar de forma individual, né? Onde você pode trazer os seus clientes, a gente pode visualizar suas faturas e isso ajudar você de uma forma individual. Também da forma em equipe, pessoal, né? Tem muitos parceiros aqui dentro que já tem uma equipe consolidada, onde já tem bastante parceiros, e você quer, por exemplo, marcar um certo dia, um horário para o seu treinamento. Então, você pode reunir todos os seus parceiros, marcar um horário e fazer esse treinamento em equipe, tá? Então, é muito importante, né, vocês sempre marcarem esse horário. Por quê? Sempre quando eu estou durante o dia, normalmente eu tenho reunião, né, eu tenho outras questões, então é importante você marcar esse horário, né, e deixar realmente dúvidas pertinentes ali do dia a dia, tá? Então, é muito, muito importante marcar o seu horário para fazer esse treinamento. Hoje, a BM, pessoal, como eu falei, ela trabalha com a conexão direta do seu cliente com a usina. Então, quando você faz um contrato para o seu cliente, lá no nosso painel, que eu vou ensinar hoje a vocês subirem lá no painel, vocês vão fazer uma assinatura com o seu cliente direto da usina. Então, o link que vai estar lá no painel para você assinar vai ser direto da usina. Mas é direcionado para cada usina de acordo com o estado e a regra do cliente. Tá? Então, para isso é muito importante, hoje eu encaminhei os dois materiais ali, tanto de regra quanto de comissão, né, no grupo, essas regras ali que são básicas, tá? Que é o que você precisa ter na ponta do lápis todos os dias, tá? Então, a gente atende 5 usinas, com o comissionamento ali de 40%, tá? 5 usinas, e dessas usinas, cada uma atende uma região do país. Tá? Então, pode ser que a usina 25 atenda um estado, aonde a usina 102 não atenda. Ou a usina 28 atende um estado, que a usina 113 não atenda. Então, você tem que verificar qual usina atende a sua região, tá? Às vezes surgem campanhas aonde você precisa direcionar para uma certa usina. A usina 25 normalmente tem campanha, né? Subiu fatura, ganha mais R$20. Subiu 2, 3 faturas, recebe 60, 80 reais. Então, essas campanhas são direcionadas, mas para aquela região onde aquela usina faz o atendimento. Hoje, todas essas usinas fazem atendimento tanto na baixa tensão, né, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, todas elas fazem esse atendimento. Tipo de fatura. A gente aqui trabalha com 2 tipos de fatura, tá? A fatura unificada e o modelo de 2 faturas. Tá? A fatura unificada é quando o cliente não
paga mais a fatura da distribuidora. Ele vai pagar somente a fatura da usina. Por quê? A usina vai pegar a fatura da distribuidora e vai fazer um espelhamento para fazer a cobrança direta, né, em uma única fatura. Quando é duas faturas, é quando o seu cliente vai pagar a taxa mínima de distribuição, né, iluminação pública e impostos na fatura da distribuidora local, e na fatura da usina ele vai pagar somente o consumo energético com desconto, tá? Então, tem modelo único e tem modelo de duas faturas, que são modelos diferentes, tá? A usina 102, em especial, ela tem esses dois modelos, mas isso interfere no desconto do seu cliente, tá? Então, se for escolher uma fatura, é um desconto, se for escolher duas faturas, é outro desconto. A gente já vai passar pela usina 102. Valor mínimo de fatura. A usina 25, a usina 28, a usina 102 e a usina 113, elas consideram média de quilowatts, tá? Não é somente última fatura. Tem que ser uma média de quilowatts. Então, a usina 25 é 200, a usina 28 é 200, a usina 102 é 150 e a usina 113 é 500, tá? E a usina 26, ela considera o último consumo, tá? Então, se o teu cliente tem 260 quilowatts com R$300 de fatura, passa na usina 26. Fernanda, meu cliente não tem 260 quilowatts, mas 300, não, e tem R$300 de fatura, passa? Não, tem que ter os dois itens na fatura, tá? Então, tem que ter R$300 e tem que ter 260 quilowatts. Abaixo disso, não aprova na usina 26, tá? Placa solar. Na usina 25 e 28, não atende placa solar por enquanto, tá? Mas na usina 26, 102 e 113, atende, desde que esteja excedente. O que é excedente, pessoal? É a diferença entre o que o seu cliente consome e o que a placa dele gera. Então, vamos dizer lá, seu cliente consome 10 mil quilowatts e a placa dele gera 7, ele tem 3 mil de excedente. Então, a gente consegue atender esse cliente, tá? Então, na usina 26, tem que ser acima de 1.000 quilowatts o excedente. Na usina 102, tem que ser acima de 200 quilowatts o excedente. E na usina 113, tem que ser acima de 500 quilowatts o excedente. A usina 25, pessoal, ela é uma usina onde você, parceiro, consegue negociar com o seu cliente. Então, na Copel, Celesc, CPFL Paulista, Electro e Energisa Sul-Sudeste, você vai oferecer 18% ou 20%, tá? Fernando, o que vai fazer eu escolher 18% ao invés de 20% para o meu cliente? Vou escolher o melhor para o meu cliente, não tenho por que eu escolher outra coisa. Hoje, é uma questão de negociação. Tá? Hoje você consegue atrelar uma fidelidade para o cliente na usina 25 e a sua comissão aumentar. Então, se você fechar sem fidelidade, é 40%. Se você fechar com 1 ano de fidelidade, você ganha 2,5% a mais. Se você fechar com 2 anos de fidelidade, você ganha 5% a mais. E se você fechar com 3 anos de fidelidade, você ganha 7,5% a mais na sua comissão. Então, você ter uma opção para você negociar, oferecer 18 sem fidelidade e 20 com, vai fazer você facilitar você escolher e estar ofertando para o cliente a fidelidade. Assim, ele vai estar escolhendo pelo maior desconto e uma fidelidade acrescentada ali. Fernanda, meu cliente não quer fidelidade. Posso fazer 20% sem fidelidade? Pode, mas daí ele entra na tabela de 40, tá? E na região de Pernambuco e Minas, né, tem a opção apenas ali de 29% de desconto, tá? Então, essa é a tabela onde você, parceiro, consegue negociar. Já é pré-disponível já para você fazer a contratação da forma que você achar mais negociável para você, tá? Então, você pode escolher 18 ou 20. A usina 26, pessoal, aqui, né, aos nossos parceiros da BM Energia que já estão um pouquinho mais antigos, um pouquinho antes de eu sair do escritório hoje, não deu tempo realmente, porque eu saí do escritório, era 7h30 da noite, só cheguei em casa e liguei meu computador, a gente está com novidade, tá? A usina 26 voltou a atender Maranhão, Piauí e Pará. Tá? Então, aos parceiros que têm cliente nessas regiões, eles voltaram a atender, tá? E na Bahia está sob consulta acima de 3 mil,
tá? Daí o desconto é a partir de 10%, mas a gente vai direcionar para outra usina. Mas Pará, Piauí e Maranhão voltou a atender na usina 26, tá? É uma das queridinhas aí dos parceiros, ela atende bastante estado, é a usina que normalmente atende Rio de Janeiro, mas está sem disponibilidade, então os parceiros do Rio de Janeiro não têm disponibilidade, tá? Mas voltou a atender alguns estados que estavam fora da nossa tabela de atendimento, tá? Hoje eu não vou prometer para vocês, porque normalmente a gente encerra o treinamento já um pouquinho mais tarde, mas amanhã no primeiro horário eu disponibilizo esse material para vocês atualizado, tá? Que é onde a gente vai atender ali Pará, Piauí e Maranhão, agora na usina 26 novamente, tá? Os descontos, né, eles permanecem os mesmos, tá? Então, eles... Só tira uma dúvida, Fernanda. Oi. Fora 26 que voltou a atender, desculpa, boa noite, gente, me perdoe. Você está me ouvindo? Rapidinho. Estou ouvindo. Tá. Fora 26 que atendia e estava suspenso e voltou hoje. A 28 também vai atender o Maranhão, correto? Sim, daí depois, após essa, eu vou falar sobre a usina 28, que cada uma é um tipo de regra, tá bom? Não, tá bom, não, só para saber, serão as duas, 26 e 28, Isso, né? Você vai falar lá mesmo. na frente. Isso, Obrigada, é que uma okay. atende a partir de R$300 e a outra a partir de R$200, tá bom, Fabiana? Perfeito. Então, Obrigada. Lá. Nada. Então, os descontos permanecem o mesmo, e essa usina, ela tem uma tabela de desconto pré-aprovado. Então, se o teu cliente é de 260 kW a 1.000 kW, ele tem o desconto da primeira coluna. Se ele é de 1.000 kW a 3.000 kW, ele tem um desconto da segunda coluna. E assim por diante, até 5 e acima de 5. Fernando, eu tenho um cliente que ele tem 10 unidades consumidoras, cada uma com 5.000 kW. Você consegue um diferencial para mim? Manda as faturas para a Ferzinha lá no WhatsApp, que a Ferzinha vai atrás de quem, né, os contatos da Ferzinha para poder arrumar essa fatura, tá? Então, sempre quando vocês precisarem, na usina 26, de um desconto melhor, né, eu preciso das faturas para brigar dentro da usina. Falar, ó, eu tenho esse cliente e eu preciso de um desconto maior para fechar. Fernando, o cliente recebeu proposta de outra usina. Tem que ter a proposta de outra usina para mim brigar dentro da usina, tá? Então, a usina 26 é uma usina onde a gente consegue negociar bastante. Usina 26 e usina 25. São as duas usinas que a gente consegue negociar diretamente desconto, tá? Então, é algo muito fácil para a gente, né? A gente é um braço, quase o braço direito da usina, né? Então, a gente tem bastante facilidade, mas eu preciso das faturas, tá? E de atendimento naquele local. Eu preciso de ter energia para poder negociar, tá? E conforme eu passei para vocês, né, temos agora as 3 mais distribuidoras, mas eu vou estar atualizando amanhã de manhã, tá? Então, amanhã de manhã eu atualizo com o material que eu recebi, né, depois do horário, e vou estar passando para vocês, tá? O Elba também voltou a ser atendida na usina 26, porém, é acima de 3.000 kW. Tá? Fernanda, meu cliente, eu vou começar a negociar com ele. Quando ele está sob consulta, provavelmente vai, talvez, acabar ali a energia. Então, é interessante você negociar com esse cliente, tendo em visão as duas usinas que vão atender com a Elba, tá? Então, para que você possa ter essa disponibilidade. Quando é acima de 3.000 kW, o desconto começa em 10, tá? Outros descontos eu tenho que negociar com a fatura em mãos, tá? Então, se você, parceiro, é da Coelba e você quer fazer na usina 26, acima de 10% de desconto, eu preciso negociar com a usina. Então, vocês têm que trazer para mim a fatura, tá, pessoal? Então, a Ferzinha ali vai ser o ponto focal de vocês, né? Vai estar chegando mais uma pessoa para atender vocês, vocês estarem direcionando essa fatura para mim, tá? Fernanda, encaminhei para você e tenho o contato dessa segunda pessoa que vai entrar. Mando para ela também? Não, pessoal. Quando vocês forem encaminhar e pedir desconto, pedir ajuda com alguma coisa, direciona só uma pessoa, senão tá o escritório inteiro correndo atrás do que você direcionou primeiro, tipo, para a primeira pessoa, tá? Então, direcionou para a Ferzinha vai estar cuidando desse assunto. Direcionou para outra pessoa para agilizar, avisa a Ferzinha para que não esteja todo mundo
correndo atrás do mesmo cliente, tá bom, pessoal? A usina 28 é uma usina, ela vai ter atendimento em outras áreas do país, tá? Porém, o desconto é menor. Então, a gente vai estar trabalhando principalmente Bahia e Mato Grosso nesses estados, tá? Então, para que vocês tenham esse desconto melhor na usina 26, que é uma usina que tem mais desconto, tá? É uma usina onde a gente consegue negociar para você, parceiro. A Fabiana, principalmente, estava esperando os outros estados, tá, Fabiana? Por mais que a gente atenda na usina 26, eu consigo negociar para você, tá? Então, Ferzinha aqui, ela tá? Então, a gente aqui, a Ferzinha aqui, eu falo assim, que eu sou a pulga na orelha do pessoal da usina 26, que eu ligo o dia inteiro. Ó, eu tenho um parceiro, eu tenho um cliente e eu preciso de desconto. Então, a gente vai direcionar os outros estados para a usina 26, tá? Que tem bastante energia, bastante energia, tá, pessoal? Mas na usina 28, a gente vai trabalhar a Coelba 6 e a Energisa Mato Grosso. Por quê? Além dela ter um desconto melhor que na usina 102, a análise de crédito dela é diferente, tá? Então, assim, vocês conseguem chegar melhor nos clientes de vocês. Essa usina, ela tem 3 tabelas de desconto, tá? Tem 100 fidelidade, com 3 anos de fidelidade e 5 anos de fidelidade com 1 mês grátis de fatura. Tá? Então, Fernanda, eu quero negociar com o meu cliente e ele não gostou de nenhuma das 3 opções. Você consegue um diferencial? Com certeza, tá? Mas eu preciso de fatura, tá? Então, sempre quando você tem um cliente, e ainda mais que vai fechar no mesmo dia, eu consigo para a usina. Porque, literalmente, gente, não é papo de vendedor quando vocês me pedem e a usina fala assim, só se assinar hoje. Tá? Porque normalmente, talvez amanhã não tenha energia, nem tenha muita energia para ele continuar com o desconto. Então, se você me pediu o desconto, faz aí, que nem diz a minha chefe, faz o teu score para a gente poder fechar esse contrato rápido, tá? Senão amanhã é outra negociação, é outro desconto para a gente poder fazer, tá? Mas, né, esse já pré-tabelado, sem fidelidade, 14%, com fidelidade de 3 anos, 16%, e com 5 anos de fidelidade, 18%, tá? Então, 18%, além de ser um desconto muito bom, o cliente ganha a primeira fatura grátis, tá? A usina 28, ela é fatura única, sem troca de titularidade, tá? Então, aos parceiros que gostam de fatura única, mas não gostam da troca porque demora um pouquinho mais, essa usina, ela não faz troca, porém, precisa do login e senha do cliente, tá? Para poder finalizar dentro da usina, precisa do login e senha do cliente, tá? O cliente precisa passar para vocês o login e senha da distribuidora, para que eles possam ter acesso e fazer o pagamento da fatura do cliente, tá? Assim, eles fazem a injeção, fazem o pagamento e o cliente paga diretamente para a usina. Fernanda, não sei como isso funciona. Vamos marcar um treinamento individual, tá? Que ainda não, às vezes não sabe ali sobre a didática de como funciona uma usina, e eu explico para vocês da forma individual. Passando para vocês a usina 102, tá? A usina 102 é uma usina onde ela atende vários estados, né? Muitas vezes tem estados que não, as outras não atendem, mas ela atende. E ela atende a partir de 150 quilowatts. Então, aqueles clientes menores, tá? Né? Em outras regiões. Passando para vocês atender, a usina 102. Tá? A usina 102 ela é uma usina onde ela atende Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e Rio Grande do Norte. Mas ela tem 4 tabelas, tá? 4. Com 1 ano de fidelidade com uma fatura e sem fidelidade com uma fatura. 2 faturas sem fidelidade e 2 faturas com 1 ano de fidelidade. Então, o desconto ele vai variar de acordo com o que você está escolhendo. Então, se o teu cliente quer fatura única sem fidelidade, é somente acima de 5 mil nessa usina, tá? E são naqueles 5 primeiros estados. Se for com 1 ano de fidelidade, são esses mesmos clientes, porém com um desconto maior. Tem fidelidade 2 faturas, ele vai estar atendendo todos os clientes a partir de 150 kW, porém com desconto a partir de 10%.
E com 1 ano de fidelidade, ela consegue a partir de 18, né, com 2 faturas. Daí, vale lembrar ali que Coelba, Ceará, Equatorial, Pará e Neoenergia é somente acima de 5.000 quilowatts, 1 ano de fidelidade, tá? Outra novidade para você, parceiro da BM Energia, a BM Energia, ela veio negociando essa usina, né? Bastante parceiro veio pedindo para a gente a CPFL Piratininga, tá? Então, você, parceiro, que faz atendimento litoral de São Paulo, ali interior de São Paulo, onde tem atendimento da CPFL Piratininga, a gente vai trabalhar, tá? Usina 113. A usina 113, ela vai somente atender esta distribuidora, e essa distribuidora somente será atendida por esta usina. Então, CPFL Piratininga, usina 113, tá? Essa usina, pessoal, ela é um pouquinho diferente das demais em questões de desconto, tá? E não tem negociações, tá? Então, é o que a gente tem para oferecer, e eu não tenho negociações em aberto com o pessoal da usina, tá? Já é algo que a gente tem dificuldade em estar entregando para o nosso cliente, então vamos estar buscando esse cliente, e é algo único, tá? Então, é oferecido 20% de desconto nos 3 primeiros meses, 15% de desconto nos próximos 3 meses e 10% vitalício. Então, nos 3 primeiros meses, o primeiro, segundo e terceiro mês, 20%, o quarto, quinto e o sexto, 15%, e o restante do contrato é 10% de desconto, tá? Então, é muito importante você, parceiro, que vai trabalhar com a CPFL Piratininga, entender esse desconto para passar para o seu cliente, tá? É uma opção assim que realmente os clientes vêm aderindo muito, tá? Então, principalmente CPFL Piratininga é excelente de trabalhar. Fernanda, lá é bom de ir buscar clientes, é excelente, pessoal. Tem gente que gosta de viajar, né, no interior de São Paulo, para buscar novos clientes. A CPFL Piratininga tem clientes ali de 5, 10, 15, 20 mil reais, onde a gente consegue atender e você fazer um excelente mês, tá, pessoal? Então, é muito importante, né? Não tem análise de crédito. A única coisa que precisa ser faturas acima de 500 reais, tá? Então, é muito importante, são um modelo de 2 faturas que vai estar frisando ali para vocês. Regras de recebimento, tá? Hoje a BM tem 5 usinas e cada uma delas tem um diferencial para a gente manter os 40%, tá? A usina 26 é quilowatts atual da fatura, vezes a tarifa com imposto, mais taxa de iluminação pública. A usina 25 e 102 é a média de quilowatts, vezes a tarifa com imposto. E a usina 28 e 113, que são as novas usinas, a gente está comissionando em cima da média de quilowatts, vezes a tarifa sem imposto. Por que, Fernando, sem imposto? A usina, já que as demais vocês conseguiram negociação. É a forma que as usinas estão pagando para a gente, tá? Não tem como a gente repassar algo que a gente não recebe. Então, hoje, sempre a BM, ela repassa o que a gente recebe. Então, a gente passa para vocês também essa relação, tá? Então, usina 28 e a usina 113, a comissão é média de quilowatts vezes a tarifa sem imposto, tá? Quanto que está apto para receber a comissão, Fernanda? Já assinei meu contrato, quando que eu vou receber? Peço, né, a atenção de todos vocês, tá, nesse exato momento, porque é uma dúvida muito comum na quinta-feira à tarde ou na sexta-feira de manhã para saber se vai receber ou não, tá? Essas regras, elas estão anexadas junto à tabela de comissão que eu encaminhei para vocês via e-mail, tá? No mês passado, mas caso alguém não tenha recebido, eu posso encaminhar no WhatsApp. Então, é só me chamar no WhatsApp que eu encaminho para vocês, que é muito importante porque são as regras de recebimento, tá? De fato. Então, cada usina, ela tem uma particularidade para entender quando que foi finalizado. Porque como a BM, ela antecipa a sua comissão, a gente
a comissão que você, parceiro, vai receber agora sexta-feira, a BM só vai receber em janeiro ou fevereiro. Então, imagina, né, que a gente precisa ter essa garantia que a gente vai receber. Então, para isso, dentro da usina tem que estar, de fato, concluído. Porque se você, parceiro, não fizer, né, o anexo, não ajudar a gente a anexar, né, esses documentos necessários, ou até mesmo a ter ali a troca de titularidade, a gente nunca vai ser finalizado, a gente nunca vai receber essa comissão. Então, não tem como pagar para você, parceiro, uma comissão que a gente nunca vai receber. Tá? Subiu no painel, fez o link, tem o prazo da validação da usina para estar concluído. Concluiu, gente, sem nenhum problema da BM pagar a comissão de vocês. Para a gente não é problema, tá? Para a gente é solução pagar a comissão para vocês. Então, tragam esses clientes, mas saibam que existem certos parâmetros dentro da usina para poder finalizar, tá? Quem que, Fernanda, a gente não consegue receber na mesma semana, tá? Os clientes acima de 10 mil kW por cliente, tá? Não a sua produção, 10 mil kW por cliente, a gente vai fazer o pagamento no dia 15 do mês subsequente, tá? Por questões de segurança. Clientes maiores podem gerar ali cancelamentos, ou até mesmo a outras questões da auditoria da usina, tá? Por questões de injeções grandes. Então, a gente faz o pagamento no mês subsequente. Fernanda, eu produzi 20 mil quilowatts durante a semana, finalizou 20 mil. Mas desses 20 mil, 5 é de um cliente, 7 é de outro cliente, 6 é de outro cliente, são vários clientes. Posso receber na sexta-feira? Sim, a gente recebe, paga vocês na sexta-feira. O que vai acontecer é quando é do mesmo cliente, tá? Então, se vocês subiram 10 mil quilowatts do mesmo cliente, ele vai ser pago no mês dia 15, né? Até o dia 15 do mês subsequente. E também, pessoal, é importantíssimo aqui, né, para vários parceiros que já aconteceu, quando constar energia reativa na fatura, o pagamento ocorre após a primeira injeção. Tá? Por quê? Se no rateio, que é a divisão dos créditos da placa, né, para o cliente, lá constar que o cliente é B, optante, porque é uma opção do cliente que tem energia reativa, o pagamento ocorre vai ser após a primeira injeção e não tem comissionamento, tá? Então, quando tem energia reativa na fatura, pode ser apenas um termo, ou pode ser um índice para falar que o cliente é um B optante. E todos aqui sabem que B optante não dá para fazer, né, a geração distribuída. Então, é muito importante. Então, você, parceiro, quer fazer o cliente com energia reativa? Pode fazer. Mas você somente vai receber após a primeira injeção do cliente, que é quando, de fato, vai acontecer ali a conclusão.